O terror não tem som, mas eu juro que ouvi o eco ensurdecedor do desespero na noite em que Lucas desapareceu. A última coisa que recebi dele não foi um "tô chegando" ou um "tô bem", mas um áudio arrepiante, distorcido pelo chiado da estrada, que terminava em um grito abafado e um ruído metálico. A voz dele, geralmente tão alegre e vibrante, estava irreconhecível, carregada de um pavor indizível. Ele estava na BR-116, a rodovia da morte, e a partir daquele momento, a estrada engoliu meu amigo. O relógio marcava 23h47 quando a mensagem chegou. Desde então, cada segundo é uma tortura, cada minuto uma agonia. A polícia diz que é cedo para concluir qualquer coisa, mas meu coração grita que algo horrível aconteceu. Aquele áudio, El Now, Side Minha Quebec, é a única pista, o único elo com um pesadelo que se desenrolou naquela rodovia sombria. Eu estava em casa, jogando videogame, quando meu celular vibrou. Era Lucas. Achei que seria mais uma das suas piadas noturnas. Cheguei em casa atrasado, ou um convite para uma cerveja no dia seguinte. Mas quando apertei o play, o que ouvi gelou meu sangue. O som inicial era familiar. O zumbido monótono do motor de um caminhão em alta velocidade. O chiado do vento contra a cabine. Eu consegui até imaginar a paisagem escura da BR-116 passando lá fora, as luzes distantes de alguma cidade, os contornos das árvores se fundindo na escuridão. Lucas era caminhoneiro, e aquela rodovia era praticamente sua segunda casa. Ele a conhecia como a palma da mão, seus perigos, suas curvas traiçoeiras, seus pontos de parada. Mas algo estava terrivelmente errado. A voz de Lucas Geralmente, clara e cheia de energia, parece distante, quase afogada em estática. Era um sussurro, e eu tive que encostar o celular no ouvido para tentar decifrar. Parecia que ele estava falando para si mesmo, ou talvez para alguém que eu não conseguia ouvir. Não de novo, por favor. Essas foram as palavras que eu jurei ter distinguido, entrecortadas por um ruído crescente, como se algo estivesse se aproximando rapidamente. Meu coração começou a disparar. Lucas não era de se assustar fácil. Ele tinha enfrentado todo tipo de situação na estrada, de pneus furados em meio a temporais, a tentativas de assalto. Mas a sua voz, ela estava carregada de um medo que eu nunca tinha ouvido antes. Era um medo primal, cru, que fez minha pele arrepiar. E então, o ápice do terror. Um barulho estridente, metálico, como se dois veículos tivessem colidido com força brutal. Seguiu-se um grito. Não um grito de raiva ou dor superficial, mas um grito que parecia vir das profundezas da alma. Um som sufocado, cortado abruptamente como um interruptor. E então, o silêncio. Um silêncio pesado, preenchido apenas pelo chiado da gravação. Um eco fantasmagórico do que acabara de acontecer. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Eu liguei para Lucas imediatamente. 1, 2, 5 vezes. Nada. Só caía na caixa postal. Mandei mensagens desesperadamente, perguntando o que tinha acontecido. Se ele estava bem, as mensagens não eram entregues. O desespero começou a tomar conta de mim, um frio que subia pela espinha e se espalhava por todo o corpo. Eu liguei para a família de Lucas, mesmo sabendo que era tarde da noite. A mãe dele atendeu, sonolenta no início, mas seu tom mudou drasticamente quando eu expliquei o que tinha acontecido. O áudio, o silêncio, o pânico na voz dela era palpável, e eu me sentia ainda pior, por ser o portador de uma notícia tão terrível. O pai de Lucas, um homem calmo e forte, ficou mudo. Eu podia ouvir o silêncio sufocante do outro lado da linha, quebrado apenas pelos soluços contidos da mãe. Não consegui dormir. A imagem de Lucas, a voz dele naquele áudio, som da colossal. Tudo se repetia na minha cabeça como um filme de terror. A BR-116, que sempre foi apenas uma estrada que ligava pontos no mapa, de repente se transformou em um monstro, um buraco negro que havia engolido meu amigo na manhã seguinte. Assim que os primeiros raios de sol romperam a escuridão, eu estava mostrei o áudio, descrevi tudo o que eu tinha ouvido. O policial que me atendeu, um homem com ar cansado e cético, ouviu com atenção, mas seus olhos mostravam uma indiferença que me irritava profundamente. Senhor, entendemos sua preocupação, mas um áudio como esse pode ser muita coisa. Um problema técnico no telefone, um susto na estrada, um animal que cruzou a pista. É cedo para concluir qualquer coisa sobre um desaparecimento. Ele pode ter parado em algum lugar sem sinal,
ou o celular descarregou. Suas palavras, embora tecnicamente corretas, eram como facadas. Ele não estava lá. Ele não ouviu o desespero na voz de Lucas. Ele não sentiu o terror que eu senti. Para ele, era apenas mais um caso em potencial, uma linha em um relatório. Para mim, era a vida do meu melhor amigo em jogo. A mãe de Lucas chegou, pálida e com os olhos inchados de tanto. Craw! Ela implorou, explicou quem Lucas era, o quanto ele era responsável, mas o policial se manteve firme. Precisamos esperar as 24 horas regulamentares para registrar um desaparecimento formal. 24 horas. 24 horas em que Lucas poderia estar em qualquer lugar, passando por qualquer coisa. 24 horas em que o terror se intensificaria a cada minuto. O relógio batia, implacável. A BR-116. Antes um caminho, agora era um mistério impenetrável, um abismo de incerteza que nos engolia a todos. Aquele áudio, ele não sai da minha cabeça. É a única pista, o único elo com o pesadelo que se desenrolou naquela rodovia sombria. E eu prometi a mim mesmo que não descansaria até descobrir o que realmente aconteceu com Lucas Nabiar. 16. Aquele áudio era o meu ponto de partida, o grito final de um amigo que precisava ser encontrado. E eu não desistiria até desvendar o mistério que a rodovia da morte havia guardado. Eu ouvi o áudio dezenas de vezes, centenas talvez. Cada vez, o frio na espinha era o mesmo, talvez até pior, porque a familiaridade com o som não o tornava menos aterrorizante, apenas mais íntimo do meu pesadelo. No início, aquele ruído, constante do motor, que eu presumi ser o caminhão de Lucas, um Scania velho de guerra, que ele amava como um filho. Eu podia quase sentir o cheiro de diesel e a vibração do painel, imaginando meu amigo ao volante, o braço esquerdo para fora da janela, como ele sempre fazia. Então, aquela voz distorcida, quase um sussurro, que eu já tinha tentado decifrar inúmeras vezes. Não de novo, por favor. A frase ecoava na minha cabeça. Uma frase que implorava por misericórdia, por um fim a algo que já estava acontecendo ou que Lucas temia que acontecesse. E finalmente, o grito cortante, um som que parecia rasgar o ar, cheio de pavor e dor, seguido de um ruído metálico, que parecia ferro retorcendo metal contra metal, algo que se desfazia. Eu passei a noite em claro, o celular grudado na mão, o áudio em loop incessante. Tentava isolar sons filtra-ruídos, como se a resposta para o enigma estivesse escondida em alguma frequência inaudível. Usei fones de ouvido de alta qualidade. Baixei aplicativos de edição de áudio, tentando amplificar a voz de Lucas, diminuir o chiado, qualquer coisa que me desse uma pista mais concreta. O som do metal, por exemplo, era uma batida forte, uma colisão, ou algo sendo arrastado, quebrado. A incerteza era um tormento pior do que qualquer resposta. Na manhã seguinte, exausto, com os olhos vermelhos e a mente em frangalhos, levei o áudio para a casa dos pais de Lucas. A sala estava imersa em uma névoa de tristeza e ansiedade. A mãe de Lucas, Dona Laura, sentada no sofá, com um lenço amassado nas mãos, o rosto inchado de tanto chorar. O pai, seu Roberto, estava em pé, perto da janela, olhando para o nada, os ombros curvados pelo peso da aflição. Quando dei o play, a reação foi imediata e dolorosa. Dona Laura soltou um gemido abafado, as mãos tremendo. Seu Roberto, antes rígido, estremeceu, seus olhos fixos no aparelho de som, como se tentasse absorver cada partícula daquele horror. Eles não conseguiram ouvir o áudio por completo. Dona Laura desabou, os soluços ecoando pela sala. Seu Roberto, em um ato de desespero contido, desligou o aparelho, incapaz de suportar o som do filho em agonia. Meu Deus, meu filho. Que fizeram com meu filho? A mãe murmurava entre lágrimas. O pai ficou mudo, uma dor insuportável estampada em seu rosto. Um homem forte reduzido à mais pura angústia. Eu mostrei o áudio para todos que conheciam Lucas, amigos, vizinhos, até alguns dos caminhoneiros com quem ele trabalhava. Cada um ouvia com uma mistura de curiosidade mórbida e sincera preocupação. Alguns sugeriram que poderia ser um acidente grave. Outros pensaram em um assalto. Parece que algo bateu no caminhão dele, disse um amigo, um mecânico experiente. Aquele som de metal retorcendo. Não é de batida pequena, não. Outro, um caminhoneiro mais velho, balançou a cabeça. Isso não é um acidente comum.
tem algo mais aí. Lucas não gritaria assim por um pneu furado. As teorias se multiplicavam, cada uma mais terrível que a outra. Mas nenhuma delas me dava a resposta que eu tanto precisava. As autoridades, no entanto, mantiveram a frieza profissional que eu já tinha encontrado na delegacia. Precisamos de mais, senhor. Isso pode ser qualquer coisa. O investigador, um homem chamado Inspetor Castro, me chamou para uma segunda conversa. Ele ouviu o áudio várias vezes, com fones de ouvido, prestando atenção a cada detalhe. Eu senti uma ponta de esperança. Talvez ele visse algo que eu não tinha visto. Mas sua conclusão foi a mesma. O áudio é muito ruidoso. A vez esta. Não podemos confirmar que é o Sr. Lucas, nem a natureza do som final. Pode ser um acidente. Pode ser uma pane mecânica. Não há evidências conclusivas de um crime. Ainda, ele me explicou a burocracia, a necessidade de provas do protocolos. A BR-116 era uma rodovia com um histórico notório, de acidentes e sim, de assaltos a carga e caminhoneiros. Mas, sem vestígios do caminhão, sem um corpo, sem um local exato, era apenas um caso de pessoa desaparecida e um caso com poucas evidências tangíveis. Onde está o caminhão, senhor? Um caminhão não desaparece assim sem deixar rastro. Ninguém viu nada. A falta de um local exato era o maior obstáculo. O sinal do celular de Lucas havia sido perdido em um trecho de aproximadamente 20 quilômetros da rodovia, uma área extensa e com pouca visibilidade em alguns pontos. Como procurar uma agulha num palheiro? Eu me sentia sufocado pela impotência. Meu amigo estava lá fora, em algum lugar, talvez ferido, talvez eu nem conseguia terminar o pensamento, mas para mim e para a família de Lucas, aquele áudio era a prova irrefutável de que Lucas não sumiu por vontade própria. Aquela voz de pavor, o grito abafado, o som metálico e final. Aquilo não era um acidente comum. Não era um problema mecânico. Não era Lucas tendo um mal súbito. Alguém ou algo o tirou de mim, naquela estrada traiçoeira. Era um pressentimento, uma convicção que me queimava por dentro. A cada negativa da polícia, em ver a gravidade do que eu apresentava, mais minha determinação em descobrir a verdade crescia. A notícia do desaparecimento de Lucas começou a se espalhar nas redes sociais e nos grupos de caminhoneiros. Compartilhamos o áudio, a foto dele, os detalhes do caminhão. Pedíamos por informações por qualquer pista. A onda de solidariedade foi reconfortante, mas também trouxe uma avalanche de especulações e histórias de terror sobre a BR-116. Já sumiu muita gente por lá, comentavam. Aquela estrada é mal assombrada. Tem quadrilha especializada em roubo de carga naquela região. Cada comentário, embora bem intencionado, adicionava uma camada a mais de medo e incerteza. Eu olhava para o mapa da BR-116, traçando o possível percurso de Lucas, a área onde o sinal do celular se perdeu. Uma extensão vasta de asfalto, mata fechada em alguns trechos, poucos pontos de apoio. Como um caminhão, uma massa de metal de várias toneladas, poderia simplesmente evaporar? A ideia era absurda. Havia uma explicação, e eu precisava encontrá-la. Esperança. A cada hora que passava, diminuía um pouco, mas a determinação só aumentava. Eu não podia permitir que Lucas virasse apenas mais uma estatística da rodovia da morte. Aquele áudio era a voz dele, clamando por ajuda. E eu não descansaria, até que ela fosse ouvida e compreendida. Aquela gravação era o fio que nos conectava ao abismo do desconhecido. E eu sabia, no fundo do meu coração, que ela guardava a chave para encontrar meu amigo. E para desvendar o mistério que a BR-116, com seu silêncio ensurdecedor, havia testemunhado. Os dias que se seguiram foram eternidade, amigos. Para quem vive na estrada, cada quilômetro conta uma história. Cada curva guarda um segredo, mas a história de Lucas parecia ter parado no tempo, congelada naquele áudio aterrorizante. Depois de registrar o desaparecimento oficial, a burocracia policial se moveu em câmera lenta, um ritmo que simplesmente não combinava com o desespero que nos consumia. Cada toque do telefone fazia meu coração disparar, esperando que fosse uma notícia de Lucas, uma ligação, um sinal de vida. Cada flash de noticiário sobre acidentes na BR-116 ou qualquer outra rodovia brasileira, meu estômago revirava em um nó de pavor. Era como viver em um pesadelo constante, com os olhos abertos. A família de Lucas estava em frangalhos. Dona Laura, sua mãe, mal conseguia comer ou dormir. Os olhos dela, antes cheios de um brilho maternal, agora estavam fundos, inchados e vermelhos, de tanto
chorar. Ela andava pela casa como um fantasma, murmurando o nome de Lucas, abraçando suas fotos, revirando as roupas dele como se o cheiro do filho pudesse trazê-lo de volta. Seu Roberto, o pai, um homem que sempre foi a rocha da família, estava com os ombros curvados pelo peso da aflição. Ele passava horas em silêncio, olhando para a estrada vazia em frente à casa, como se esperasse ver a Scania azul de Lucas surgir a qualquer momento na curva. Eles viviam um luto antecipado, uma dor sem fim à vista, e eu me sentia impotente, consumido pela angústia de não poder fazer mais, de não ter respostas. Eu mesmo estava esgotado. As noites em claro se acumulavam, minha mente um turbilhão de pensamentos. Eu voltava e revia o áudio dezenas de vezes, tentando, desesperadamente, encontrar algum detalhe que tivesse escapado. Aquele não de novo, por favor. Era um grito que Lucas parecia ter gravado para mim, para que eu soubesse que algo terrível estava acontecendo. E aquele som final, o metal retorcendo, não saía da minha cabeça. Era a metal, pesado, amassado, sem dúvida. Mas o que? A polícia ainda patinava, alegando falta de pistas concretas. Para eles, era mais um desaparecimento numa rodovia perigosa. Para nós, era o sumiço do Lucas, um filho, um amigo, um colega de estrada. Foi nesse momento de incerteza, de desespero crescente, que a ideia de buscar ajuda em um lugar onde a solidariedade é um valor inegociável, veio à mente. A nossa própria família, a galera da boleia, a comunidade caminhoneira. Se tem alguém que entende os perigos, as dores e as incertezas da estrada, somos nós. Se tem alguém que sabe o valor de um amigo na lida diária, é quem vive a vida de um trecho a outro. E é por isso que neste ponto crucial da nossa história, eu faço um pedido urgente a você, que nos acompanha nessa jornada angustiante. Se você chegou até aqui, é porque a história de Lucas te tocou de alguma forma, te fez sentir o frio na espinha que nós sentimos, te fez pensar nos perigos que espreitam a cada curva, e Pork-Voca, assim como nós, conhece os desafios e a irmandade da estrada. Por favor, faça parte dessa corrente de apoio. Inscreva-se no canal, se ainda não o fez. Siga-nos nas redes sociais, onde estamos compartilhando cada nova informação sobre a busca por Lucas. E o mais importante, ative o sino para não perder nenhuma atualização, nenhum novo vídeo, nenhum desdobramento dessa busca incessante. Cada curtida, cada compartilhamento, cada nova inscrição é mais do que um número. É um farol que ilumina o caminho sombrio em que Lucas desapareceu. É uma voz a mais que se junta ao nosso grito por respostas. Sua ajuda é fundamental para mantermos a esperança acesa, para que a história de Lucas alcance o máximo de pessoas possível, não apenas no Brasil, mas em cada canto onde um caminhoneiro roda e onde alguém se importa com a vida alheia. A visibilidade que vocês nos dão pode ser o diferencial para que uma testemunha se apresente, para que uma informação crucial surja, para que a justiça seja feita. A BR-116 já escondeu muitos segredos, mas não podemos deixar que o segredo de Lucas fique impune. Eu, a família de Lucas e todos os amigos que estamos nesta luta, agradecemos imensamente por estar conosco, por dedicar seu tempo precioso a essa busca. Sabemos que tempo é ouro na estrada, e o fato de você estar aqui, ouvindo essa história, significa muito para nós. E por favor, não se acanhe. Comente aqui embaixo, nos comentários do vídeo, de onde você é e qual é o seu nome. Queremos saber quem está com a gente nessa estrada de incertezas. Queremos sentir a força da nossa comunidade. A solidariedade da galera da boleia é o que nos move agora. É o combustível que nos mantém de pé. Cada um de vocês é um elo nessa corrente que não vai se quebrar até que tenhamos Lucas de volta. Compartilhe essa história com seus amigos, em seus grupos de zap, nas paradas de descanso. Vamos fazer a voz de Lucas, a voz de seu desespero, na BR-116, ecoar por todo o Brasil. Não vamos desistir, e com a ajuda de vocês, sabemos que não estamos sozinhos nessa batalha. A pressão da família, o clamor desesperado dos amigos e principalmente a avalanche de compartilhamentos e engajamento da nossa família caminhoneira nas redes sociais finalmente fizeram a engrenagem da polícia girar em uma velocidade mais compatível com a angústia que nos consumia. Eu e os pais de Lucas fomos chamados novamente à delegacia. Dessa vez, o ambiente era diferente. O inspetor Castro, antes com um ar cansado e cético, parecia ter recebido uma descarga elétrica de urgência. Seus olhos, antes frios,
agora exibiam uma determinação que para mim era a primeira faísca de esperança em dias. Senhor, Dona Laura, seu Roberto, ele começou com uma seriedade que eu não havia visto antes. Conseguimos rastrear o último ponto de sinal do celular do Lucas. Meu coração deu um salto no peito. Era como se a escuridão dos últimos dias tivesse sido rasgada por um relâmpago. O sinal se perdeu em um trecho da BR-116, entre as cidades de Divisa Alegre e Nova Esperança. É uma área conhecida por ser bem isolada, com pouca fiscalização e, infelizmente, famoso por assaltos à carga e desaparecimentos misteriosos. Aquelas palavras, isolada e desaparecimentos misteriosos, ecoaram na minha mente. Para nós, caminhoneiros, esses trechos são como cicatrizes na rodovia, lugares que evitamos parar à noite, onde a escuridão parece esconder segredos ainda mais sombrios. A BR-116 é uma dama perigosa, cheia de belezas e armadilhas. E esse trecho em particular era um pesadelo pintado no asfalto. A equipe de busca foi montada com uma agilidade surpreendente. Policiais, peritos e alguns voluntários, incluindo eu, nos preparamos para o que parecia ser uma incursão ao desconhecido. O sol já estava alto quando chegamos ao ponto indicado, mas a paisagem era exatamente como eu temia. Mata fechada dos dois lados da pista, árvores gigantescas cujas copas quase se tocavam acima do asfalto, criando um túnel sombrio mesmo em plena luz do dia. A iluminação era mínima e o asfalto, desgastado, parecia engolir a luz dos nossos faróis auxiliares. O ar era pesado, úmido, e um silêncio opressor pairava sobre tudo, quebrado apenas pelo chiado dos rádios da polícia e o ranger de botas na terra. Caminhamos por quilômetros, vasculhando cada canto, cada curva, com os olhos atentos a qualquer sinal, por menor que fosse. Eu sentia um nó no estômago, uma mistura de ansiedade e um pressentimento terrível. Sabia que estávamos pisando onde algo terrível havia acontecido. A tensão era palpável, cada passo uma expectativa dolorosa. Foi quando um dos policiais, o mais experiente, apontou para a lateral da rodovia, para um barranco coberto por vegetação rasteira. Olhem as marcas de pneu ali, na lateral da rodovia. Minha visão se focou. Eram marcas profundas, cavadas na terra úmida do acostamento, como se um veículo pesado tivesse sido forçado a sair da pista bruscamente, arrastando-se pelo barranco. Não eram marcas de um carro que parou para um descanso. Era algo mais, algo via. O coração acelerou. Aquilo não era um desvio voluntário, era a assinatura de uma ação forçada. Seguimos as marcas por alguns metros, o silêncio sendo quebrado apenas pelo som de nossos próprios passos e o bater descontrolado do meu coração. A cada vanco, a angústia crescia, e então, lá estava, um pedaço de para-choque amassado, jogado em meio à vegetação rasteira, quase imperceptível. Meus olhos fixaram na peça, meu estômago embrulhou. Era um pedaço de para-choque, de caminhão, sem dúvida, e a pintura, uma cor específica de azul, me deu um choque. Era o azul característico do caminhão de Lucas, aquele azul vibrante que ele tinha tanto orgulho de manter sempre brilhando. Um pedaço do sonho dele, agora retorcido e abandonado no meio do nada. Aquele pedaço de plástico e metal era uma prova, fria e concreta, de que estávamos no lugar certo, mas também era um soco no peito, a confirmação do meu pior medo mais frente. A alguns metros de distância, encontramos uma peça ainda maior, uma parte da grade frontal do caminhão, com um emblema quase irreconhecível de tanto ter sido amassado. Yumi Ajourei, pegando a peça, sentindo a aspereza do metal torcido. Não havia sangue, o que era um alívio momentâneo, mas também um mistério. Se houve uma colisão tão forte a ponto de arrancar partes do caminhão, por que não havia mais destroços? E mais importante, por que não havia sinais de luta corporal evidentes no local, como marcas do sapato, objetos perdidos, ou até mesmo sangue? A cena gritava intervenção forçada, algo premeditado, violento e limpo. Não parecia um acidente comum. Parecia que o caminhão de Lucas havia sido abordado talvez porado, e os ocupantes levados sem deixar rastros. O inspetor Castro, antes cético, agora tinha um olhar sombrio, quase de resignação. Ele sabia, assim como eu e todos ali, que a coisa era grave. Aquele trecho da BR-116 havia testemunhado um ato de violência, um crime brutal. O caminhão não estava lá. Lucas não estava lá. As únicas pistas eram aqueles destroços e a convicção crescente de que meu amigo não havia sumido por acaso. Aquelas peças de metal retorcido, o para-choque azul de Lucas,
a grade amassada menos elas, eram mais do que apenas destroços. Eram a prova física do áudio que eu havia recebido, o ruído metálico que eu ouvira. O som não era de uma colisão simples, era o som da violência, da pressa, do desespero. Estávamos mais perto, mas a verdade parecia cada vez mais obscura, mergulhada na escuridão daquela rodovia implacável. A BR-116 havia entregue suas primeiras e assustadoras pistas, como se sussurrasse seus segredos mais sombrios. O que mais ela esconderia nas suas curvas e retas? E o que teriam feito com Lucas depois que o arrastaram de sua boleia? A cada minuto, a corrida contra o tempo se tornava mais desesperadora. A semana que se arrastou, depois de encontrarmos os destroços do caminhão de Lucas na BR-116, foi um inferno particular. Cada dia parecia mais pesado que o anterior, com o ar se adensando de uma ansiedade quase insuportável. A polícia intensificou as buscas, é verdade. Viaturas e helicópteros rondavam a área, mas o caminhão de Lucas parecia ter evaporado da face da terra, levado por algum truque de mágica cruel. A esperança de encontrá-lo, a cada nascer do sol, começava a esver-se como areia entre os dedos. A família de Lucas estava em frangalhos. Dona Laura definhava de preocupação, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, e seu Roberto com um olhar vazio, um silêncio que doía mais do que qualquer grito. Eu me via revivendo aquele áudio a cada minuto, tentando desesperadamente encontrar algum detalhe que pudesse ter escapado, alguma nuance que a polícia, em sua frieza protocolar, não tivesse captado. Mas, como nas grandes viradas da estrada, onde uma neblina densa pode de repente se dissipar para revelar um horizonte claro, foi então que uma reviravolta dramática aconteceu. Um verdadeiro soco no estômago, um daqueles que te deixam sem ar, mas que também injetam uma dose brutal de realidade. Um caminhoneiro. Ele apareceu na delegacia, seu nome mantido em sigilo por motivos de segurança, por medo de represálias. Ele havia visto nossos apelos nas redes sociais, as postagens desesperadas que havíamos feito em grupos de caminhoneiros e na comunidade em geral. Depois de muita insistência da família e de outros colegas de estrada, daquele laço invisível que nos une na boleia, ele resolveu falar. Seu depoimento, amigos, foi chocante, capaz de arrepiar até o mais experiente dos motoristas. O homem, com a voz embargada e os olhos mareados, visivelmente abalado, começou a narrar o que tinha visto na fatídica noite do desaparecimento de Lucas. Ele havia passado pelo mesmo trecho da BR-116, onde encontramos os destroços. Poucas horas antes do áudio de Lucas, ou talvez até no mesmo instante daquele grito aterrorizante. Eu estava vindo de Porto Alegre carregado no horário do Lucas. Era de noite. A escuridão da BR-116 estava mais densa que o normal. Ele começou, com a voz embargada. De repente, no espelho retrovisor, vi uma luz diferente. Uma picape escura modelo Etem, com os faróis quase apagados. Só um filete de luz. E os vidros totalmente escuros. Sérgio Dunata. Ela veio muito rápido, colou na traseira de um caminhão que vinha na minha frente. Era um Scania azul. Seu delegado. Igualzinho ao do Lucas, pensei. E lá vem a raiva da estrada, sabe como é? Um folgado querendo forçar ultrapassagem. Mas não era isso não. Ele descreveu a cena com uma clareza que só o trauma pode imprimir na memória. A picape colou e de repente deu uma fechada bruta, jogando o Scania para o acostamento. O caminho balançou forte, mas o motorista conseguiu controlar. Eu pensei que era um problema mecânico, uma batida leve. Um susto. Mas ele fez uma pausa, respirando fundo, como se revivesse o momento. Aí eu vi 2 homens, altos, encapuzados, saltando da picape antes mesmo dela parar totalmente. Eles pareciam armados, seu delegado. Pelo jeito que se moviam, eram profissionais. Pelo jeito que agiam, não estavam ali para brincadeira. O relato continuou. Cada palavra um calafrio, um eco daquele áudio que me assombrava. Eles foram direto para a porta do motorista do Scania. Abriram de uma vez, com força. Eu não conseguia ouvir o que eles falavam. A distância e o barulho do meu motor não deixavam, mas vi uma luta breve, abafada pela escuridão e pela velocidade do momento. O motorista parecia tentar resistir, mas eram 2 contra 1. Eles o arrastaram para fora da cabine rápido de May, como se já tivessem feito. Isso antes, sabe? O cara não teve chance. Parecia uma boneca nas mãos deles. A testemunha gaguejou, sua voz tremendo. Depois, eles jogaram ele para dentro da picape. O
O carro não tinha nem parado direito. O outro cara que estava na picape, o motorista, acelerou, forte, cantando pneu. Saíram em alta velocidade, deixando o caminhão ali, com a porta aberta no meio do nada. A cena era fantasmagórica. Ele fez uma pausa, os olhos mareados, e um lamento escapou de sua garganta. Eu acelerei, seu delegado. Não olhei para trás. Eu juro que pensei que fosse um assalto comum à carga, um daqueles que a gente ouve falar. Pensei, meu Deus, não posso me meter nisso. Tenho família para sustentar, sabe? Tenho meus filhos me esperando em casa. Medo, puro medo. O medo me paralisou, mas essa história do Lucas, ela não me deixou dormir mais. Minha consciência pesou. Por isso, vim aqui. Suas últimas palavras foram quase um sussurro, uma mistura de alívio por desabafar e culpa por não ter agido no momento. Suas palavras confirmaram meus piores medos, os medos da família de Lucas. Aquilo não era, não era um assalto comum, onde levariam a carga e deixariam um caminhoneiro amarrado. Era algo muito mais sinistro e planejado. A descrição batia perfeitamente com o áudio de Lucas, o som de impacto inicial, que podia ser a picape forçando a saída da pista. O grito abafado de Lucas, justamente no momento em que ele era dominado, e o barulho metálico, talvez da porta do caminhão sendo forçada, ou do embate brutal entre Lucas e os sequestradores. O inspetor Castro, antes cético, agora tinha um olhar de aço, de quem farejou a presa. Aquele depoimento era a peça que faltava no quebra-cabeça, a chama que acendia a fogueira da investigação. A busca por Lucas mudava de status, de um simples desaparecimento para um sequestro em andamento, um crime com requintes de crueldade e premeditação. A BR-116 havia se tornado o palco de um crime brutal, e o caminhão de Lucas e Scania Atu não era apenas um veículo perdido, mas um símbolo de uma vida levada à força. A partir daquele momento, a investigação entraria em uma corrida contra o tempo, uma corrida desesperada para salvar Lucas, antes que o tempo esgotasse e a rodovia da morte engolisse de vez mais uma alma. A partir do depoimento chocante daquele caminhoneiro, que teve a coragem de se apresentar e quebrar o silêncio da estrada, a investigação tomou um rumo totalmente diferente. De um caso de desaparecimento preocupante, mas ainda incerto, passamos para um sequestro em andamento, uma corrida contra o relógio para salvar a vida de Lucas. O foco da polícia, e consequentemente o nosso, se voltou para a vida do meu amigo, não mais para seus hábitos na estrada, mas para seus segredos mais íntimos, seus problemas, suas vulnerabilidades. Em casos de sequestro, a primeira pergunta que a polícia se faz é: quem faria isso? E a resposta, na maioria das vezes, aponta para inimigos, desavenças ou, o mais comum no submundo do crime, dívidas. Foi aí que uma faceta de Lucas que eu desconhecia completamente e que ele sempre manteve em segredo, com um cuidado quase obsessivo, veio à tona, jogando uma sombra ainda mais escura e aterrorizante sobre o seu desaparecimento. O inspetor Castro, com a seriedade de quem lida com o pior da natureza humana, nos convocou para uma reunião a portas fechadas. Descobrimos algumas coisas, e não são boas. Ele começou, os olhos fixos nos meus, depois nos de Dona Laura e seu Roberto, que pareciam encolher no sofá da delegacia. Descobrimos que Lucas estava endividado, mas não era a dívida comum, aquela de empréstimos bancários ou financiamentos de caminhão. Não, era algo muito mais sinistro e perigoso. Lucas havia se enredado com um agiota local, um homem cujo nome sussurrava medo nos becos e na beira das estradas da região. Conhecido apenas como o Cobra, ele era uma lenda urbana, um fantasma que assombrava a vida de quem ousasse atrasar um pagamento. Seu modus operandi era conhecido: juros exorbitantes e métodos de cobrança brutais, que iam de ameaças veladas a visitas noturnas e, em casos mais extremos, ao sumiço de pessoas. A revelação foi um golpe esmagador. Para mim, para a Dona Laura, para seu Roberto, era como se o chão tivesse desabado sob nossos pés. O Lucas sempre alegre, trabalhador, que parecia ter a vida tão organizada, tão cheia de planos para a aposentadoria, para ter sua própria frota, aquele que sempre ria das minhas piadas e me dava conselhos sobre a estrada. Ele estava vivendo um pesadelo silencioso, aprisionado em uma teia de juros abusivos e ameaças veladas. A imagem que tínhamos dele, de um homem livre na estrada, se desfez em 1000 pedaços, revelando um homem sufocado pelo medo,
A polícia acessou registros de chamadas e mensagens do celular de Lucas. O que encontraram era alarmante. Um rastro digital de terror. Nos últimos meses, as ligações e mensagens de números desconhecidos se intensificaram de forma assustadora. Muitas delas eram de tom abertamente ameaçador. Em algumas, identificadas pela investigação como vindas de capangas de Cobra, havia menções explícitas à Scania de Lucas, ao seu roteiro na BR-116 e até mesmo ameaças diretas à sua família. O dinheiro ou seu caminhão vira sucata. E você, Lucas? Vira história. A gente sabe onde você roda. Uma das mensagens mais recentes, enviada apenas dias antes do desaparecimento, martelava a crueldade. A BR-116 é longa, Lucas, e o caminho de volta pode ser bem curto, dependendo de você. A quantia da dívida era de cair o queixo, muito, muito maior do que eu poderia imaginar. Lucas, aparentemente, havia pego um empréstimo considerável com o Cobra para investir em um negócio paralelo, uma pequena transportadora que ele sonhava em abrir um dia. Mas o negócio não decolou, afundou, e os juros do agiota, somados às multas por atraso, multiplicaram a dívida de forma exponencial, tornando-a impagável. Ele estava desesperado, trabalhando dobrado, fazendo fretes em horários arriscados, sem contar para ninguém, tentando quitar o que devia antes que a situação explodisse. A vergonha de ter falhado e o medo de Cobra o calaram. E ele, um caminhoneiro experiente, acostumado a lidar com perigos na estrada, acabou caindo na armadilha de um perigo ainda maior, um que espreitava em sua própria vida, longe dos olhos da boleia. Meu coração apertava ao pensar em Lucas, vivendo com essa angústia sozinho, dirigindo pela BR-116, com o peso daquela dívida e daquelas ameaças nas costas. Ele sempre foi um cara que resolvia os próprios problemas, um lobo solitário na estrada, orgulhoso de sua independência. Mas essa vez, ele se meteu em algo muito maior do que podia controlar. Aquela revelação explicou, de forma brutal, ou não de novo, por favor, no áudio. Ele estava sendo perseguido. Ele sabia que o confronto era iminente. E no momento final, o terror não era apenas de um acidente, mas de ser pego por aqueles que ele tanto temia. Aquele grito não era do dor física, mas de puro pavor existencial. Seria o Cobra o responsável pelo seu desaparecimento. A evidência parecia gritante, impossível de ignorar. A BR-116, antes vista por nós como palco de um crime aleatório, agora se revelava como um cenário cuidadosamente escolhido para uma execução, para uma cobrança final e brutal. A estrada, que para Lucas era sinônimo de liberdade, de trabalho árduo e honesto, havia se transformado na armadilha mortal, onde seus segredos o alcançaram. A busca por Lucas agora se tornava uma caçada aos seus algozes, aos capangas de Cobra e ao próprio agiota, que entrava na mira da polícia como o principal suspeito por trás do sequestro do meu amigo. A teia de segredos e dívidas se revelava, e o veneno já estava agindo, ameaçando ceifar a vida de Lucas. A cada minuto que passava, a urgência de encontrá-lo aumentava, antes que o Cobra finalizasse seu macabro plano de cobrança. As informações sobre as dívidas de Lucas com o Cobra e principalmente as mensagens ameaçadoras que ele vinha recebendo começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça macabro. A cada nova descoberta, a imagem do que aconteceu com Lucas na BR-116 ficava mais nítida e mais aterrorizante. O inspetor Castro, com a seriedade de quem compreende a gravidade da situação, nos convocou novamente, e dessa vez ele não tinha dúvidas. A teoria principal, e que faz todo o sentido, é que o Cobra armou uma emboscada na BR-116, o inspetor afirmou, batendo a mão na mesa da delegacia. Seus olhos tinham um brilho de indignação, de quem não suporta a covardia do crime organizado. Ele sabia do itinerário do Lucas, dos horários em que ele passava por aquele trecho deserto. As ameaças não eram vazias. Irã, um aviso, um prazo que estava se esgotando. O depoimento do caminhoneiro anônimo, aquele que teve a coragem de se apresentar, foi crucial para corroborar essa hipótese. Aquela picape escura, agindo com precisão militar, não era um mero assalto de beira de estrada, não era um ladrão. Era uma operação calculada, um sequestro planejado para dar um recado, e talvez para forçar o pagamento da dívida, ou a entrega do caminhão como forma de quitar os débitos. O agiota não queria apenas o dinheiro, queria que a mensagem fosse clara e brutal para qualquer outro devedor. O trecho da BR-116, onde Lucas desapareceu,
se tornou o epicentro da investigação. A polícia e eu, junto com alguns voluntários da comunidade caminhoneira, voltamos ao local. Dessa vez, não para procurar destroços, mas para entender a dinâmica do crime. O inspetor Castro explicava cada detalhe. Vejam bem, senhores, esta curva aqui, fechada, seguida por uma longa reta, com vegetação alta nas margens, permite uma emboscada perfeita. Quem vem atrás não vê, quem vem na frente também não. É um ponto cego natural. Ele apontou para os rastros de pneus que havíamos encontrado dias antes. Aqui, eles forçaram a saída do caminhão, rápido, sem chance de reação. A cada passo, eu imaginava a cena. Lucas, tranquilo na sua boleia, com a mente focada na estrada, talvez ouvindo um modão ou pensando nos seus planos futuros. E de repente, o inferno, o impacto da picape, o susto, o desespero, o áudio, o grito, abafado, o ruído metálico. Tudo fazia um sentido aterrorizante agora. O som não era de um acidente, era da abordagem violenta, da porta do caminhão sendo aberta à força, do embate entre Lucas e seus agressores. Lucas não teve chance de reagir, de pedir ajuda de forma clara no áudio. O desespero na voz dele era o reflexo de um homem que sabia que sua hora havia chegado, que a armadilha havia se fechado sobre ele de forma implacável. O inspetor Castro nos explicou que esse tipo de ação era comum para agiotas ou quadrilhas especializadas em cobranças ou roubo de carga de alto valor. Eles não queriam apenas a carga, senhor. Queriam o caminhoneiro. Lucas era a garantia para o pagamento da dívida. E eu, provavelmente, já estava sendo levado para algum desmanche clandestino ou sendo preparado para ser vendido. No mercado ilegal, uma forma de o cobra reaver seu dinheiro de forma rápida e suja. A ideia de que a Scania de Lucas, tão querida por ele, estivesse sendo desmembrada em um galpão qualquer, me dava náuseas. A BR-116, que para muitos era apenas uma estrada, um caminho a ser percorrido, com seus pontos de parada, seus perigos e suas lendas urbanas, tornava-se agora o palco de um drama de vida ou morte. Uma rodovia que em suas entranhas escuras guardava o segredo do paradeiro de Lucas e a verdade por trás de seu sequestro. As horas se transformavam em dias, e o tempo se tornava o inimigo mais cruel. Cada minuto que Lucas passava nas mãos de o cobra era um minuto a menos de esperança. A caçada estava oficialmente aberta. O inspetor Castro mobilizou mais agentes, estabeleceu uma forqueterfa dedicada ao caso. Pontos de bloqueio foram montados em estradas secundárias. Redes de informantes foram ativadas no submundo. Cada policial, cada amigo, cada familiar sentia a urgência de encontrá-lo antes que fosse tarde demais. A família de Lucas vivia um inferno particular, mas a determinação de encontrá-lo dava a todos uma força sobre-humana. Eu me juntei a grupos de caminhoneiros que rodavam pela BR-116 espalhando fotos de Lucas, do caminhão, contando a história do sequestro. A solidariedade da boleia era imensa. Muitos prometiam ficar de olho, denunciar qualquer movimento suspeito. A BR-116 havia revelado sua cruel face, e agora era preciso desvendar seus segredos mais sombrios para trazer Lucas de volta. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez, desde aquele áudio aterrorizante, senti que tínhamos uma direção, um alvo. Agora era correr contra o tempo e o poder de o cobra, que parecia ter olhos e ouvidos em cada curva da estrada. A caçada a Lucas, que antes parecia uma busca no escuro, ganhou contornos mais nítidos depois que a teia de dívidas e o modus operandi de o cobra vieram à tona. O inspetor Castro, incansável, mobilizou todas as frentes. A pressão da mídia, o clamor popular amplificado pelas redes sociais da galera da boleia e principalmente a obstinação da equipe de investigação começaram a dar frutos. A sorte finalmente pareceu virar a favor do nosso lado, com a ajuda de informantes do submundo, que foram persuadidos a colaborar. E a gente sabe bem como é essa persuasão quando a polícia aperta de verdade. A PJC, a Polícia Judiciária Civil, conseguiu uma pista concreta, uma informação quente, daquelas que acendem a luz no fim do túnel, um galpão abandonado. Mas não era um lugar qualquer, era um sítio isolado, algumas horas daquele trecho maldito da BR-116, em meio a uma área rural esquecida, com acessos difíceis, estradas de terra esburacadas e cercada por mata densa. O local era conhecido pelos figurões do submundo como um dos pontos de cativeiro de o cobra,
um covil onde ele levava suas vítimas para conversas e negociações mais, digamos, íntimas e dolorosas. A notícia que o chegou para mim através de um telefonema do inspetor Castro de madrugada nos encheu de uma mistura eletrizante de esperança e terror. Esperança, porque pela primeira vez em dias e noites sem fim, havia uma chance real de encontrar Lucas vivo. E terror, porque a imagem do que ele poderia estar passando naquele lugar, nas mãos daqueles monstros, era insuportável. Eu liguei imediatamente para Dona Laura e seu Roberto, que atenderam com a voz embargada, mal conseguindo acreditar na notícia. O inspetor pediu que fôssemos até um ponto de encontro, próximo ao sítio, mas longe o suficiente para não atrapalhar a operação. Eu estava lá, a pedido da família, acompanhando de longe, junto com Dona Laura e seu Roberto, que estavam pálidos, mas com um brilho de esperança renovada nos olhos. A tensão era palpável no ar gelado daquela madrugada fria de julho. O céu estava escuro, sem estrelas, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração antes de um evento de grande impacto. A equipe de elite da polícia, preparada para uma operação de alto risco, se posicionava estrategicamente. Homens armados até os dentes, com coletes à prova de balas e rostos sérios, se moviam como sombras, com uma precisão tática que só a experiência em campo traz. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo vento balançando as árvores, o chiado dos rádios portáteis dos policiais e o bater descontrolado do meu próprio coração, que parecia querer pular para fora do peito. O plano era claro e arriscado: invadir o galpão ao amanhecer. A estratégia era aproveitar a surpresa e a baixa visibilidade do fim da noite para o começo do dia. Antes que os bandidos pudessem reagir ou fazer algo contra Lucas, as horas que antecederam o amanhecer foram as mais longas da minha vida. Eu imaginava Lucas, preso, ferido, com medo, sentindo a mesma angústia que eu sentia ao lado de seus pais. Pensava nas noites frias que ele havia passado, na solidão, na incerteza de não saber se veria o sol novamente. Meus pensamentos eram um turbilhão de raiva contra o cobra e uma pressa incessante pela segurança de Lucas. Eu pedia em silêncio a cada força divina que ele estivesse bem, que aguentasse firme mais um pouco. Quando os primeiros raios pálidos de sol começaram a atingir o horizonte de laranja e roxo, anunciando o fim da escuridão, a ordem de avançar foi dada, quase um sussurro que se transformou em um trovão dentro do meu peito. O som de passos apressados e vozes abafadas da equipe policial, se aproximando do galpão, ecoou na madrugada silenciosa. Depois, o estrondo seco de um arrombamento, o barulho de uma porta arrombada com força. Em seguida, gritos menos xingamentos, ordens da polícia e o som de luta, um embate violento. Os minutos que se seguiram foram uma eternidade, cada segundo se arrastando como uma década. Parecia que o tempo havia parado completamente. Eu estava paralisado, olhando para o galpão, tentando decifrar o que acontecia lá dentro, cada ruído amplificado pela minha ansiedade e medo. Dona Laura estava abraçada a seu Roberto, ambos tremendo incontrolavelmente, as lágrimas escorrendo por seus rostos, uma mistura de pavor e a mais pura esperança no olhar. E então, o silêncio. Mas um silêncio diferente. Não, pesado e opressor da BR-116, que havia engolido Lucas, era um silêncio de desfecho, de uma batalha que havia chegado ao fim. E logo depois uma voz clara e firme, que fez meu coração explodir de alívio. A área segura. Temos um. Minha garganta secou. Era Lucas? Seria mesmo ele? Eu não conseguia respirar. Meus pulmões pareciam ter parado de funcionar. Ei, equip. O policial começou a emergir do galpão, alguns arrastando homens algemados, com os rostos no chão, outros se comunicando por rádio. A adrenalina ainda visível em seus movimentos, até que, no meio da multidão de policiais, um vulto magro e, Campbell, não era a figura robusta e sorridente que eu conhecia, mas era ele, Lucas, meu amigo, amarrado, sujo, com o olhar perdido, mas vivo. Ele estava desidratado, com alguns ferimentos leves, arranhões e hematomas visíveis no rosto e nos braços, mas estava vivo. O alívio que senti naquele momento foi indescritível, avassalador, um misto de alegria pura e uma raiva profunda por tudo que ele havia passado. Dona Laura soltou um grito de alívio, um misto de choro e celebração, e correu em direção a ele, ignorando os policiais e a sujeira. Seu Roberto, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso que parecia rasgar seu rosto de ponta a ponta,
a seguiu. Aquele abraço apertado, no meio daquele cenário desolador de um cativeiro desmantelado, era a cena mais linda e emocionante que eu já tinha testemunhado. O cobra e seus capangas, os monstros por trás do pesadelo, foram presos, algemados e levados em viaturas separadas. A justiça começava a ser feita. A BR-116 havia cedido seu segredo, e Lucas estava de volta. Um raio de esperança rasgou a escuridão, provando que nem mesmo a rodovia da morte era capaz de silenciar a voz da verdade. A cena de Lucas emergindo daquele galpão escuro está gravada na minha memória. Uma imagem que se sobrepôs a todas as outras de terror e angústia que me assombraram nos últimos dias. No momento em que Dona Laura o abraçou no meio da poeira e do caos da operação policial, eu vi a vida, o fôlego, a alma voltarem aos olhos do meu amigo. Aqueles olhos, antes vazios e sem esperança, agora marejavam, mas um lampejo de reconhecimento e alívio os acendeu. Ele foi levado imediatamente para um hospital próximo, uma pequena unidade de saúde de emergência na cidade mais próxima, onde recebeu os primeiros socorros e passou por uma bateria de exames. Seus ferimentos eram superficiais, escoriações nos braços e pernas, alguns cortes de corda nos pulsos e tornozelos, hematomas roxos no rosto e nas costelas, mas a desidratação, a exaustão e, principalmente, o choque psicológico eram profundos. Estava polido, magro, e seus olhos, antes tão cheios de brilho e paixão pela estrada, agora carregavam o peso de um terror recém-vivenciado. A espera no hospital foi quase tão agonizante quanto os dias de seu desaparecimento. Os médicos trabalhavam com pressa, mas com cuidado, avaliando seu estado. A família, sentada na sala de espera, roía as unhas. Eu, inquieto, andava de um lado para o outro, sentindo que só acreditaria de verdade quando o visse com os próprios olhos, consciente, e ouvisse sua voz novamente, assim que ele estava estável. Com os sinais vitais normalizados, e os médicos permitiram uma visita breve, pude finalmente entrar no quarto e abraçar meu amigo de verdade. Ele estava deitado, coberto por um lençol branco, com um soro no braço e o rosto marcado pela barba por fazer e pelos hematomas, mas estava ali. Ele me apertou forte, um abraço fraco, mas que transmitia alívio, gratidão e toda a dor, o medo e a angústia que ele havia suportado. Não precisamos de muitas palavras. O abraço disse tudo. Suas primeiras palavras foram um sussurro rouco, quase inaudível, mas que ecoou em minha alma como um trovão, uma melodia de esperança que eu jamais esqueceria. Eu achei que nunca mais te veria, cara. Achei que eles iriam me matar lá. Achei que tinha acabado. Nos dias seguintes, à medida que Lucas se recuperava fisicamente, ele começou a ser acompanhado por uma psicóloga indicada pela polícia. Com a ajuda profissional e o apoio incondicional da família e dos amigos, ele foi, aos poucos, nos contando os detalhes aterrorizantes do cativeiro. A memória, às vezes fragmentada pelo trauma, às vezes cristalina em seus detalhes mais cruéis, ia se encaixando. Ele descreveu a abordagem na BR-116 com um detalhe que fez meu sangue gelar. Era madrugada. Eu estava tranquilo, pensando na próxima carga, quando aquela picape escura surgiu do nada, vindo por trás, e fechou meu caminhão de forma agressiva. Tentei desviar, buzinar, mas não teve jeito. Eles me forçaram para fora da pista pro acostamento. Rápido demei. Eu sabia que era cobrança do cobra. Aquele áudio que você ouviu, meu amigo, aquele não de novo, por favor. Foi quando eu vi os dois homens armados e encapuzados, pulando da picape. Eu estava apavorado. Sabia que era meu fim na estrada. O grito que eu ouvi no áudio, ele confirmou. Foi o momento exato em que um deles o puxou brutalmente para fora da cabine, enquanto o outro, com uma agilidade assustadora, já estava ao volante do caminhão, pronto para sumir com ele. Eu tentei lutar, cara, tentei dar um soco, qualquer coisa, mas eram dois, e eles eram fortes. Me dominaram em segundos. Aí eles me jogaram na picape, me amarraram, e a última coisa que vi foi meu Scania, minha boleia, sumindo na escuridão da BR-116. No cativeiro, os dias se misturavam em uma rotina de privação, tortura psicológica e medo constante. Ele era alimentado com pouca comida e água, mal o suficiente para mantê-lo consciente, mantido em um cômodo escuro e úmido, sem janelas, sem noção do tempo, sem contato com o mundo exterior. Eu não sabia se era dia ou noite. O único som era o das vozes deles, as ameaças. Cada passo no corredor me fazia encolher. É agora.
vão me matar. As ameaças de Ucobre e seus capangas eram diárias, cruéis e focadas unicamente na dívida. Pague o que deve, Lucas, ou sua família vai sentir a falta de um caminhoneiro na mesa. O caminhão já está no esquema, já está virando pó. O próximo é você. Eles o forçavam a gravar vídeos com uma câmera de celular, pedindo dinheiro à família. Mas Lucas, mesmo sob a pressão da violência e do medo, se recusava a envolvê-los ainda mais naquilo. Eu não ia arrastar minha mãe, meu pai, vocês, para esse buraco. Preferia morrer ali. Não ia dar essa satisfação para eles. A coragem de Lucas, mesmo diante da morte iminente, ira, impressionante. O terror não era apenas físico, era a tortura da mente, a incerteza do amanhã, a sensação de que cada batida do relógio poderia ser a última, que a vida estava escorrendo entre os dedos. Eu pensava em vocês, na minha mãe, no meu pai. Em você, ele me disse, com lágrimas nos olhos, mas com uma voz mais firme agora. Isso me dava força para aguentar. Eu só queria sair dali e sentir o sol de novo, pegar minha boleia e voltar para a estrada, voltar para a vida. De Lucas, sua força interior, eram admiráveis. Ele não quebrou, não se dobrou totalmente. A fibra do caminhoneiro, acostumado a enfrentar tempestades e perigos, manteve-o de pé. O Cobra e seus capangas foram formalmente presos e indiciados por sequestro, extorsão, formação de quadrilha e roubo de veículo. A polícia já tinha um dossiê robusto contra eles, com outras vítimas de agiotagem e crimes semelhantes. O testemunho de Lucas, somado ao do caminhoneiro anônimo e as provas encontradas no local do sequestro e no cativeiro, fortalecia ainda mais o caso contra essa organização criminosa. A justiça começaria seu curso, e a expectativa era que o Cobra e seus comparsas pagassem, e caro, por seus crimes. A BR-116, antes apenas uma estrada que trazia lembranças de perigos e trabalho, transformou-se para sempre na lembrança de um pesadelo superado, um lugar onde a escuridão quase engoliu meu amigo, mas onde, por um fio, a luz da esperança prevaleceu. A estrada, que foi palco do seu inferno, seria agora o caminho para a sua redenção. Os dias seguintes à libertação de Lucas foram de uma lentidão quase palpável, como se o tempo, antes um inimigo implacável, tivesse decidido se arrastar para que pudéssemos absorver cada respiro de alívio. A recuperação dele, física e principalmente emocional, era uma jornada dolorosa, mas constante. As marcas daquele pesadelo não eram apenas os arranhões e hematomas visíveis em seu corpo que aos poucos sumiam. Eram cicatrizes mais profundas. Na alma, Lucas estava de volta, sim, e isso era o mais importante, mas não era o mesmo Lucas de antes. A alegria contagiante que sempre foi sua marca registrada havia sido substituída por uma sombra de cautela, um olhar mais distante. Aqueles olhos que antes brilhavam com a paixão pela estrada, com a liberdade da boleia, agora carregavam uma melancolia discreta, um resquício do horror vivido. Ele começou a fazer terapia, um passo crucial para processar o trauma. E nas conversas com a gente, ele falava sobre as noites de insônia, os pesadelos vívidos que o levavam de volta àquele cativeiro escuro, e as ameaças frias de o Cobra. A confiança nas pessoas, especialmente em estranhos, estava abalada. Cada ruído inesperado, cada buzina mais forte na rua, fazia-o sobressaltar. Ele se sentia culpado por ter escondido a dívida da família e dos amigos, por ter se colocado, indiretamente a todos nós, em uma situação tão vulnerável. Era uma culpa irracional, é claro, porque a vítima ali era ele, mas para Lucas, ela era real e pesava em seus ombros. Ninguém, nem mesmo um caminhoneiro cascudo como ele, está imune a certas armadilhas da vida. O caminhão de Lucas e Scania Atu, que era seu xodó, sua segunda casa e sua ferramenta de trabalho, nunca foi recuperado. A polícia informou que provavelmente os criminosos haviam sido eficientes em desmancá-lo para vender as peças no mercado clandestino ou em adulterá-lo para vendê-lo inteiro, mas com documentos falsos em algum canto do país. Para Lucas, a perda do caminhão era mais do que a perda de um bem material, de um valor financeiro, era a perda de seu sustento, de sua identidade como caminhoneiro, de um pedaço de sua liberdade na estrada. Era mais uma cicatriz, um vazio que ele precisaria preencher. Saber que sua fiel companheira de asfalto havia sido destruída ou usada para fins criminosos doía tanto quanto as agressões físicas. No entanto, em meio a toda essa dor, há a recuperação.
difícil e a incerteza sobre o futuro, a comunidade caminhoneira, a nossa família da boleia, se uniu de uma forma inspiradora. A história de Lucas, que divulgamos incansavelmente aqui no canal e em todos os grupos de Zap e nas redes sociais, tocou muitos corações por todo o Brasil. Ela ressoou com quem sabe o que é a estrada, com quem entende os perigos e os riscos que corremos a cada viagem. E essa ressonância se transformou em ação. Campanhas de arrecadação foram iniciadas de forma espontânea, por caminhoneiros anônimos, por sindicatos, por associações, por gente comum que se solidarizou com a história dele. O objetivo era claro: ajudar Lucas a se reerguer, a ter uma nova boleia, a voltar para o que ele amava fazer. As doações, pequenas e grandes, começaram a chegar, vindas de todos os cantos do país. Era uma corrente de solidariedade que me emocionava a cada dia. A Irmandade da Estrada, que muitas vezes é invisível para quem não a vive, mostrou sua força total, provando que, na hora da dificuldade, a galera da boleia não deixa ninguém para trás. Mensagens de apoio, de encorajamento, de conselhos para a recuperação chegavam aos montes. Força, parceiro, a estrada te espera, dizia uma. Já passei por coisa parecida, a gente se levanta, dizia. Caminhoneiros de norte a sul do Brasil se identificavam com a vulnerabilidade da profissão, com o risco constante de encontrar bandidos na estrada e com o medo que rodovias, como a BR-116, inspiram. Eles sabiam que a história de Lucas poderia ser a história de qualquer um deles. Enquanto Lucas se recuperava, o processo judicial contra o Cobra e seus capangas avançava. O inspetor Castro nos garantiu que o caso era sólido. As provas colhidas no cativeiro, o depoimento do caminhoneiro que testemunhou o sequestro, as mensagens e ligações ameaçadoras e, claro, o próprio testemunho de Lucas, formavam um conjunto irrefutável de evidências. Aqui agiota cruel, que se achava acima da lei, finalmente enfrentaria a justiça. A família de Lucas se sentiu um pouco mais aliviada com a perspectiva de que os responsáveis pagariam por seus crimes, que a escuridão que os consumiu seria, enfim, dissipada. A BR-116, que antes era apenas uma estrada qualquer para muitos, agora se tornara um símbolo. Para nós, era a representação de um inferno vivido, de uma luta pela vida, mas também da resiliência incansável, da capacidade de superar o pior. Lucas estava de volta, com suas cicatrizes visíveis e invisíveis, mas vivo. E isso era o que importava. A estrada havia quase o ceifado, quase o engolido em suas entranhas escuras. Mas a vida, a força da amizade e a solidariedade de uma comunidade inteira o trouxeram de volta. Era um testemunho de que, mesmo nas maiores adversidades da estrada, a esperança e o apoio mútuo podem mover montanhas e trazer de volta aqueles que pareciam perdidos. Lucas está se recuperando, amigos. É um processo lento, gradual, como uma subida íngreme na serra, mas ele está subindo, reconstruindo sua vida, dia após dia, com a mesma garra que sempre teve para enfrentar as estradas mais desafiadoras. A experiência na BR-116, aquele inferno na terra, o marcou profundamente. É como uma tatuagem invisível, gravada em sua alma, um lembrete constante da escuridão que quase o engoliu. Mas, paradoxalmente, essa mesma experiência o transformou. O Lucas que voltou do cativeiro não é exatamente o mesmo que desapareceu. E talvez isso seja bom. Ele passou a valorizar cada segundo, cada conversa com a família e os amigos, cada pôr do sol na estrada, cada café na parada, o medo de se abrir, de pedir ajuda, aquele orgulho que o fez esconder a dívida e enfrentar um monstro sozinho, se desfez diante do abismo que ele enfrentou. Ele prometeu, para si mesmo e para nós, nunca mais esconder seus problemas, buscando apoio nos amigos e na família. Aprendeu, da forma mais dura e cruel, que certas batalhas da vida, por mais que a gente se ache forte, não podem ser travadas. A gente precisa da nossa rede de apoio, da nossa família, da nossa boleia, e foi a força dessa família, a comunidade caminhoneira, junto com a sua valiosa audiência aqui no canal, que contribuiu e se engajou de forma incrível, que fez a diferença. Aquela onda de solidariedade que contamos no capítulo anterior se materializou. Campanha de arrecadação Vácuo em Ras Online, depósitos diretos, tudo para ajudar Lucas a se reerguer, a ter uma nova boleia, a voltar para o que ele mais amava fazer, sentir o vento no rosto e o chão sob as rodas, cortando as estradas do nosso Brasil.
O dia em que Lucas conseguiu dar a entrada em novo caminhão foi um marco, um recomeço que parecia impossível semanas antes. Não era a velha Scania azul, que infelizmente nunca foi recuperada, devorada pelo mercado ilegal, mas era uma Scania sim. Um modelo mais novo, com cheiro de novo, cheia de promessas. E Lucas, com um sorriso que eu pensei que nunca mais veria. Em seu rosto, a batizou de Fênix, um nome perfeito, um símbolo de renascimento, de alguém que ressurgiu das cinzas, mais forte e resiliente. Quando ele ligou o motor pela primeira vez, o ronco grave e potente da Fênix ecoou na concessionária. Eu vi um brilho nos seus olhos, que há muito tempo não via. Não era o mesmo brilho da ingenuidade de antes, mas um brilho de esperança renovada, de gratidão e de uma nova perspectiva. Ele se sentou ao volante, ajeitou o banco, testou o rádio e parecia que a cabine era o seu lugar no mundo. Não era apenas uma máquina, era a ferramenta de sua redenção, o caminho para sua cura. A história de Lucas se tornou um lembrete vívido dos perigos que podem espreitar nas estradas do Brasil, especialmente em rodovias como a BR-116, que carregam consigo lendas de crimes e realidades sombrias. Mas para além do medo, a história dele também se tornou um testamento da resiliência humana, da força da amizade e da solidariedade que existe na Irmandade da Boleia. A prisão de Cobra e seus capangas trouxe um senso de justiça, um alento para as vítimas e para todos que temem esses criminosos que operam nas sombras. O processo judicial está correndo e a gente acompanha de perto, com a certeza de que a lei vai cair com todo o peso em cima deles. A BR-116 continua lá, implacável, com suas curvas, suas retas intermináveis e seus perigos, testemunha silenciosa de tantas histórias de vida e de morte. Mas para nós, e principalmente para Lucas, ela será sempre mais do que uma estrada. Ela é o lugar onde o mistério foi revelado, onde o terror quase venceu, mas onde a esperança, no final das contas, prevaleceu. Ela é a prova de que mesmo nos maiores abismos, sempre há uma luz, se a gente se recusa a desistir. A vida, como a estrada, pode nos reservar surpresas aterrorizantes, buracos e desvios inesperados, tempestades e neblinas que nos cegam. Mas a força para seguir em frente, para driblar os perigos e encontrar o caminho de volta, reside naqueles que amamos, na capacidade de se reerguer depois de uma queda e na fé inabalável de que, mesmo nas maiores adversidades, sempre há um recomeço. Que a história de Lucas seja um alerta sim para todos vocês que rodam por essas estradas afora. Fiquem alertas, cuidem-se, usem a inteligência e a experiência da boleia para se proteger, mas que também seja uma inspiração, uma prova de que juntos somos mais fortes, que a solidariedade, a empatia e a união da nossa família caminhoneira podem mover montanhas e trazer de volta aqueles que pareciam perdidos. Lucas está de volta à estrada, na sua Fênix, e isso é a maior vitória. A boleia se ajuda, e essa lição, a BR-116, nos ensinou de uma forma inesquecível. E você, que nos acompanhou até aqui, qual lição essa história te trouxe? Deixe seu comentário.